para nós aprendermos verdadeiramente o que significa vivermos pela fé. Vivermos pela fé. Paulo falou algo muito importante, o que diz respeito à vida espiritual, conciliando com a fé. Andamos não por vista, mas por fé. Ou seja, nós como crentes em Cristo Jesus, nós não andamos por aquilo que nós vemos, porque aquilo que nós cremos. Não andamos por aquilo que nós vemos, mas sim por aquilo que nós cremos. Tomé, sem fé, ele declarou assim: só acredito vendo. Aí ele teve uma prova dura com Jesus. Está aqui, Tomé. Quer tocar? Não seja incrédulo, mas crê. Gente, que invertida que Tomé levou de Jesus Cristo. Que invertida. Porque ele declarou assim: eu só acredito se eu ver. Mas isso é racionalidade. Isso foge do âmbito do sobrenatural. Porque Paulo declarou para Timóteo o seguinte: eu sei que eu tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Qual depósito? Paulo ele não tinha um dinheiro lá no Santander, no Itaú, no Sicredi. É poderoso para guardar a minha recompensa, a minha premiação, os resultados do seu penoso trabalho até aquele dia. E gente, eu listei aqui os nomes dos heróis da fé, porque Hebreus 11 trata dos heróis da fé. E quantos heróis o autor citou? Citou 16: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. 16 nomes, 16 heróis. Mas faltou tempo para ele tratar também dos profetas. E se tratando de fé, não podemos deixar nenhum profeta de fora, tanto os profetas menores como os profetas maiores. Essa questão do menor e maior não é uma questão depreciativa. Por exemplo, um exemplo de um profeta menor para nós. Vamos lá? Amós, um profeta menor. Foi menor que Isaías, que foi um profeta maior? Não. No que diz respeito somente os tamanhos dos livros. Os tamanhos dos livros. Então, gente, mas todos homens de Deus relevantes, usados pelo Senhor, chamados para viverem pela fé, conforme a fé, para agradar a Deus.
E, queridos, eu estava participando ali da formatura dos primeiros formandos do nosso polo aqui, no seminário presbiteriano renovado de Ciabar, em Ponta. E um dos formandos, ele abordou acerca da fé. Eu gosto muito de tratar da fé, de falar da fé. Eu vivo pela fé. Mas será que nós temos assim uma consciência do que verdadeiramente é viver pela fé? Será que nós estamos vivendo pela fé de verdade? Até no que diz respeito à nossa vida devocional, à nossa vida congregacional. Qual a diferença entre vida devocional e vida congregacional? Qual é a diferença? Quando eu sou devoto, eu congrego. Ou seja, eu tenho uma vida devocional e uma vida congregacional. E ambas as coisas se completam. Quando eu venho até mesmo no culto de oração, com devoção, isso é uma evidência que eu tenho prazer em congregar. Eu não deixo de congregar como é o costume de alguns. E o autor aos Hebreus, ele deu essa recomendação: não deixarmos de congregar como é o costume de alguns. Ou seja, eu não escolho cultos para estar. Não, eu vou na quinta, porque na quinta são campanhas, tem temas. Eu gosto de fazer as campanhas. Não, eu vou no culto das irmãs, porque eu sou irmã, então eu tenho que participar do culto da rede feminina. E dos homens, não, é clube de bolinha. A Luluzinha não pode participar do culto de bolinha, nem o bolinha pode participar do culto da Luluzinha. Não, eu não vou no culto da rede feminina, porque eu sou homem e é só coisa para as mulheres. Não, eu gosto de ir no domingo, porque no domingo vai mais gente, né? As pessoas vão mais arrumadas, vão cheirosas. Eu gosto de ficar olhando as roupas, né? Uma das questões que eu esqueci de abordar no domingo, uma das reclamações que fizeram lá em reserva acerca do nosso ministério, eu vou colocar, incluir a minha esposa, minha digníssima esposa, na conversa. Uma das pessoas lá que implicou conosco, ela falou assim: a esposa do pastor só fica fazendo desfile de moda, mas ela estava indo na igreja para cultuar a Deus ou para ficar prestando atenção no desfile de moda da esposa do pastor? Aí vai no coração de cada pessoa, porque cada um vai prestar contas de si diante de Deus. Agora, se um desfile de moda uma outra pessoa me incomoda, isso é uma evidência que eu não estou bem, que eu preciso ser liberto. Se está me incomodando isso, talvez seja isso aqui. Aí tem que se tratar, a pessoa não está bem. Porque, queridos, para nós estarmos num ambiente onde Deus está, o nosso foco tem que ser Deus. E se eu estou pela fé num ambiente onde Deus precisa ser glorificado, eu tenho que estar focado. Porque eu estou ali pela fé para prestar o meu culto, que é fruto da minha devoção. E eu estou fazendo isso na congregação.
congregando. Agora, se uma pessoa se impeditiva toda, né, que não é o caso da minha esposa, pode ser até também, né, pode até ser. Que mal tem a pessoa querer se arrumar para ficar bonita para ela mesma? Porque a mulher se arruma para ficar bonita para ela mesma, não é nem para o marido, não é nem para ela, não é questão. Se o cabelo estiver bonito, Aí você mexeu na minha aparência. Não, se o cabelo estiver bonito. Desculpe interromper, mas a receita que eu, na verdade, meu cérebro é muito abençoado, está dando 10 anos. A gente ganhava muita coisa, mas também compartilhava essa questão. Nas questões dos filhos de modas, tinha uma membro da igreja que era dona de loja. Ela abençoava muito a minha esposa, né? E com roupas novas. Roupas novas. Ela ia fazendo assim a limpeza do estoque e a esposa do pastor era beneficiada. Sapatos femininos, então ela andava muito bem arrumada. Agora, não, é vaidade. A dona da loja estava me abençoando. Não vou usar porque o que as irmãs vão falar? Gente, que mundo que nós vivemos. Exatamente. Então assim, mas nós estamos na igreja focados, congregando, tendo a fé e a devoção. Abacuque recebeu da parte de Deus, que é justo e liberado. E gente, isso é a minha teologia. Penso eu que Paulo leu Abacuque, aí Paulo escreveu 2 vezes pelo menos, que o justo viverá pela fé. Em Romanos 1:17, texto que deu o pontapé inicial para a reforma protestante, quando Martinho Lutero leu Romanos 1:17, que o justo viverá pela fé. Um texto então muito importante. E em Gálatas 3:11 também Paulo escreveu que o justo viverá pela fé. E o autor aos Hebreus, no capítulo 10:38, também escreveu que o justo viverá pela fé. E se o justo recuar, o autor está dizendo assim da parte de Deus: a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, se naufragar na fé, se desistir, se desviar, Deus perde o prazer na pessoa. O texto que foi lido ontem lá pelo irmão César, Provérbios 24:10. O que está escrito lá? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Ou seja, queridos, no dado momento que nós nos deparamos com a palavra de Deus, e Deus planta esta fé em nós, aí se nós abrirmos mão disso, se torna muito complicado. É um naufrágio. Para você estar navegando e de repente afundar. Porque é aquela questão. A vida é cheia de pancadarias. Isso é uma dura realidade. Agora, nós vamos vencendo com a força que vem do alto, com a graça de Deus, e vamos lutando com as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Ou seja, com as armas da fé nós vamos vencendo tudo aquilo que nos assola, tudo aquilo que nos acomete, tudo aquilo que nos confronta, que nos afronta, que nos provoca. Como que nós vamos vencendo? Vamos vencendo pela fé. E se nós analisarmos a vida dos heróis da fé, gente do céu, todos eles foram chamados para um propósito específico, principalmente no que diz respeito a serem cristãos.
cristãos, ou melhor dizendo, né, porque envolve aqui todos do Antigo Testamento, todos os heróis da fé relacionados aqui são servos e servas do Antigo Testamento. Todos eles foram servos produtivos, todos chamados para ter um relacionamento com Deus, não no sentido de ficarem sugando Deus, não, ficarem servindo a Deus no sentido interesseiro. Não, eu tenho uma fé que eu vou, sabe, enriquecer sobremaneira e Deus vai me abençoar porque isso, porque aquilo, que Deus é fiel, e se eu plantar uma semente, Deus vai me retribuir, e eu, pela fé, eu creio que Deus vai me abrir uma porta aqui, outra ali. Essas conversas neopentecostais que tem muito por aí hoje em dia, sabe, que Deus tem que servir o homem a qualquer preço, Deus tem obrigação, e pela fé, não sei o que lá, sabe, tudo é conversa fiada. Isso é evangelho híbrido, isso é um pseudo-evangelho. Por quê? Se nós olharmos para os evangelhos e para tudo aquilo que Jesus passou, queridos, Deus chamou os discípulos e os treinou para serem cristãos produtivos, para viverem pela fé, no sentido de cumprir um propósito, de justiça pela fé. O justo viverá pela fé. Vive não por aquilo que vê, vive por aquilo que crê. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E diz respeito, gente, aquilo que eu estou vivendo hoje e como que eu estou vivendo hoje para colher amanhã, mas no sentido mais de ser útil no reino do que no sentido de ser um sanguessuga a ponto de querer viver sugando os homens, e no sentido de que Deus tem que me servir todo o tempo e que Deus tem obrigação disso ou daquilo. Deus não tem obrigação nenhuma, porque na verdade o simples fato de nós estarmos respirando aqui é a ação de Deus nas nossas vidas. É Deus bombando em nosso coração cada segundo, porque tudo vem de Deus, graça, misericórdia, tudo vem de Deus, tudo, nós estamos recebendo de Deus em todo momento. Então, nós precisamos ter essa concepção que no reino é melhor dar do que receber. Isso é viver pela fé, no sentido de sermos cristãos produtivos, trabalhadores, servos, servir pela fé. Olha, gente, primeiro exemplo, Abel. O que Abel fez? Que tornou ele sobressalente em relação a Deus. Interessante que aquele que agradou o coração de Deus foi o que morreu. Que injustiça! Injustiça da parte de quem? Da parte do homem, que não pôde ao seu próprio coração fazer da mesma maneira que o irmão fez, e nesse sentido partir para cima do irmão, matá-lo. Que todos podem ser úteis, no sentido de viver pela fé. Agora, o Abel não tinha nada a ver com Caim. O Caim é que teve uma implicância com o Abel significativa, a ponto de tirar da vida. Mas cadê o nome de Caim naquele Hebreus 11? Cadê o nome de Caim? Para onde foi o Caim?
Será que nós podemos dizer que o Caim foi para o inferno? Fica difícil. É difícil falar acerca disso. É difícil. Porque o juízo cabe a Deus. Na hora que o Caim fechou os olhos para o mundo lá, o autor aos Hebreus falou assim: que cada homem morreu uma vez, vindo depois disso o juízo. Aí, no momento que o Caim fechou os olhos lá, veio o juízo para ele. Mas aonde que está agora, é só Deus sabe. Ele fez tudo errado. Mas em questão de juízo, mas abra comigo aqui em Judas, que é o penúltima epístola da Bíblia, Judas antes de Apocalipse. Abra rapidinho, eu já vou orar. Judas está dizendo assim: versículo 3: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Olha que interessante isso aqui, pastor Walter. Batalhar pela fé, fazer o povo viver pela fé, entender o que é viver pela fé. Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque, gente, isso se tornou, se tornou um alvo para muita enganação e para aproveitamento. As pessoas que se aproveitam da fé das pessoas ou que distorcem esse tema, da parte até propriamente do diabo. É isso que Judas está dizendo aqui. Porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, os que não viveram pela fé. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Este, porém, dizem mal no que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Judas está falando aqui, gente, de distorções de pessoas malévolas, ímpias, que ficam destruindo, distorcendo a verdade. Mas aí ele chega aqui uma conclusão, versículo 11: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Olha o Caim aparecendo aqui. O Abel se tornou um herói da fé lá em Hebreus 11, mas onde o Caim veio parar aqui? Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados por engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em nossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte para a outra. São como
como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. São como árvores murchas, infrutíferas. Aqueles que viveram pela fé, entendendo o propósito de Deus, se tornaram árvores frutíferas, servos do Senhor, chamados com o propósito de nobre, assim como Abel, assim como Noé, assim como Enoque, que tinha aquele estreito relacionamento com Deus, assim como Moisés, assim como Abraão, como Sara, como Raabe, com todos os 16 que foram listados lá em Hebreus 11. Amém, gente? Viver pela fé, viver nesse relacionamento com o Senhor, em devoção, em congregação, no sentido de entender o seu chamado, no sentido de dar, melhor é dar do que receber. Isso verdadeiramente é viver pela fé, perseverança até o final, perseverança. Ontem o pastor Laura acompanhou até a congregação lá no centro, e que exemplo de devoção, de vida congregacional, a devoção que proporciona a vida devocional pela fé. 75 anos e ganhando de muitos jovens que estão nesse momento coçando em casa, perdendo tempo, investindo em coisas insensatas que não vão trazer enlevo espiritual nenhum, sabe, gente? Um grande exemplo para nós de vida devocional, congregacional, de fé, de perseverança, de valorizar o momento com Deus, valorizar. Isso é fé, isso é fé, isso é entender o propósito e o chamamento de Deus. Amém?